E aí, quando eu tinha 13 anos, chegou uma escola de inglês lá na cidadezinha do interior, onde a gente morava. E eu pensava, meu Deus, para passar no vestibular de medicina, eu também preciso saber inglês. E aí fiquei angustiado, né? Sabia que meus pais não tinham condição de pagar. Mas falei com a minha mãe, falei, poxa mãe, se tivesse condição, pai, por favor, para eu estudar na escola de inglês ali. Meu pai, poxa, meu filho, é difícil, a gente não tem condição. E aí um dia eu fui lá na escola de inglês. Cheguei lá, olhei, né, carros novos parando ali na porta e muitas pessoas chiques descendo, pessoas da alta sociedade. E eu cheguei numa bicicleta, que era uma barra circular que eu tinha ganhado de um primo 2 gramas de ouro na época, alguma coisa assim. Ele mexia com garimpo e eu juntei e comprei aquela bicicleta com o ouro que ele me deu e cheguei lá, encostei sem graça, de chinelo de dedo no pé. Naquela época chinelo de dedo era uma coisa ruim, uma coisa assim de pessoas mais humildes. Peguei um cartãozinho ali que dizia os valores, etc. Levei para casa, fiquei olhando, falei, poxa, tá caro, né? Fiquei alguns meses com aquele papelzinho ali e aí meu pai falou assim, olha, o que você ia querer ganhar de Natal? E criança, né? Eu falei, poxa, eu queria ganhar um patins. Na época estava na moda patins e meu pai foi ver o preço dos patins para mim e para meus irmãos, né? E ele falou assim, o preço dos patins é o preço de pagar um semestre da escola de inglês. Mas na hora eu falei, eu quero inglês, esquece presente. E fui lá, me matriculei, né? Chegava completamente diferente dos demais alunos, encostava minha barra circular com a roupinha simples, sentava lá no cantinho, dificuldade, discriminado. E a gente foi estudando ali, se dedicando, sentado no cantinho, retraído. Mas veio a primeira prova, tirei 10. A outra prova, daí tirei 10 em todas as provas. Além disso, teve uma provinha de verbos, né? Quem escrevia mais verbos no presente, no passado e a tradução. E eu acabei sendo campeão de verbos. Eles falaram que o melhor aluno, né, o campeão dos verbos ali, quem tirou 10 em todas as provas, que ia ganhar uma viagem. Eu já sabia que tinha essa viagem para o Play Center, que era o sonho da maioria das pessoas da cidade. Era uma viagem, o Play Center era um parque grande que tinha em São Paulo, então com tudo pago, né? E aí na hora anunciaram, o dono da escola, o professor Humberto, anunciou que eu tinha sido o melhor aluno e que eu tinha ganhado a viagem para o Play Center. E eu ganhei a viagem e fiquei um pouco triste, porque eu sabia que no próximo semestre eu não teria mais condição de fazer inglês, teria que parar, meu pai não tinha mais condição de pagar. E aí o professor chegou e falou, você não está feliz? Eu falei, estou feliz, professor, só que ao mesmo tempo que eu estou feliz de poder ir lá para o Play Center, eu estou triste porque eu não vou conseguir continuar estudando na escola. Então eu queria pedir para o senhor que o senhor mudasse isso, que o senhor, ao invés de me dar a viagem para o Play Center, o senhor me desse um semestre de curso grátis de inglês, que eu preciso estudar, eu preciso passar no vestibular de medicina. E aí o professor, naquele momento, ele se emocionou, né? O professor Humberto se emocionou e falou, meu filho, me abraçou, falou, você é um sonhador, você vai vencer na vida, né? E ele acabou me dando trocou ali, né? Ao invés de ir para o Play Center, eu recebi então a escola, os meses, mais um semestre de escola gratuita ali, de escola de inglês. Quando eu passei no vestibular, o professor Humberto e a doutora Maura, assim, pessoas extremamente esclarecidas, né? Mandaram um buquê de flores para mim. E eu, caipira da roça, quando eu recebi aquele buquê de flores, eu falei, meu Deus do céu, ganhar flores, isso é coisa para mulher, né? Não sabia, mas eu tenho um carinho muito grande por eles, o pouco que eu aprendi, né, de inglês, e foi fundamental, me ajudou muito no vestibular, inclusive. Então eu saí de casa aos 15 anos para ir morar de favor e para estudar, tendo ganhado uma bolsa. E eu não tinha móveis, eu só tinha um colchão no chão, alguns livros, 2 tamboretes e um fogão velho e um filtro. Não tinha geladeira, não tinha televisão, não tinha sofá, não tinha nada de móveis. Mas o fato de não ter televisão foi algo fantástico, porque eu não perdia tempo assistindo, né? O tempo que eu tinha, eu investia em estudar. E meu tio morava próximo, meu tio Nena, e ele assinava a revista Veja. E ele lia a revista na semana seguinte chegava a revista nova para ele. E ele me dava a revista antiga e eu lia de capa a capa. Era o que eu tinha de literatura a mais, de extra, para eu poder aprender a fazer bem em redação. E graças a Deus, nas provas de redação do vestibular, eu saía muito bem, exatamente por ser um bom leitor. Eu lia bastante, conseguia livros emprestados, ganhava, comprava alguns no sebo. Minha mãe corria atrás de várias pessoas para doarem livros, pessoas que já tinham passado no vestibular e etc. E eu sempre lendo, inclusive nas férias, inclusive qualquer momento que tinha de prazo de tempo, eu estava me dedicando à leitura, né? Não tinha hora para dormir,
se esforçava fim de semana, não ia jogar futebol, não namorava, não ia para festas, nem aniversário de algum primo, nem casamento, nem no Natal eu fui, né, curtir com a família, participar da ceia com a família, não. Era estudando, me dedicando, porque eu sabia que eu tinha uma oportunidade de passar no vestibular, naquele primeiro ali, e graças a Deus a gente foi lá e agarrou com unhas e dentes.